Kane Pixels. Eu tenho certeza que esse nome é bem familiar pra você, já que ele é o criador daquela série ultra realista das Backrooms que simplesmente explodiu na internet nos últimos anos, ao ponto de até ter um filme sobre ela em produção nesse exato momento. E ele também é o criador de The Oldest View, outra minissérie muito boa e que serviu pra mostrar que esse cara sabe muito bem como criar histórias cativantes e assustadoras usando coisas, não muito convencionais. E esse é exatamente o caso de sua nova série /RG People Still Live Here, onde acompanhamos um jogo feito na década de 90 para recriar os eventos experienciados por Clifton Sewell entre 1934 e 46. Mas que eventos foram esses? Bem, não temos muita noção ainda, já que por enquanto só existem 3 vídeos sobre essa história. Porém, o primeiro deles é um vídeo bem curtinho de só 1 minuto de duração que se chama Sewell. E ele começa com um lenço vermelho balançando e algumas engrenagens de fundo, e não demora muito para vermos o que parece ser um autômato, que é uma máquina feita para realizar movimentos automáticos e que em sua grande maioria imitavam a aparência dos seres humanos. E esse aqui aparentemente é um autômato conhecido como Lafunhead, que foram criados e produzidos por Gustav Peter por volta da década de 70 e 80. Eles eram essas cabeças esquisitas que ao terem o seu lenço puxado acabavam mexendo seus olhos e reproduzindo alguns sons que variavam de modelo para modelo, indo desde músicas famosas da época ou só risadas esquisitas mesmo. E pesquisando um pouquinho mais, eu consegui encontrar o exato modelo usado no vídeo, inclusive usando o mesmo chapéu e até aquele lencinho vermelho que apareceu no começo. E não parece ter nada de especial sobre eles, a não ser o fato de que esses aparentemente foram os primeiros modelos produzidos dessa decoração. Sim, essa coisa horrorosa aí era uma decoração de parede. E essa coisa parece estar encarando um homem jogado no chão, que pelo título do vídeo, julgo eu que esse seja o tal Clifton Sewell. E depois disso a cena corta para um céu ensolarado com nuvens passando ao fundo, porém tem algo bem errado aqui. Sim, isso é um código Morse tocando, e diminuindo a sua velocidade e usando um decodificador de código Morse online, nós temos o seguinte resultado. E agora o meu corpo se tornou um com uma terra distante. Eu sou o campo e todo o céu ao seu redor. Você trabalha na terra e assim você trabalha para a terra, e em troca, a terra o aceita. Você pode até pensar que seu trabalho é finito e conclusivo na hora de partir, mas a terra lembrará o que você lhe deu, e com o tempo você e o seu trabalho viverão na terra. Algo bem confuso e estranho que não parece fazer muito sentido de começo, então eu decidi dar uma olhada no vídeo People Still Live Here versão 8.3 pra ver se eu conseguia entender alguma coisa. E spoiler, as coisas só pioraram daqui pra frente. O vídeo começa com a logo de uma empresa chamada Marathon 8 Software, e logo em seguida uma mensagem explicando que o jogo é uma recriação dos eventos testemunhados por Clifton Sewell aparece, seguido por um memorial em seu nome, deixando bem claro que o cara já tinha ido dessa pra melhor durante a produção do jogo. E então depois disso, somos enviados pra tela inicial dele. E ela é muito simplesinha, realmente lembrando bastante uma estética de comecinho dos anos 2000, principalmente por causa desse fundo que lembra bastante o wallpaper do Windows XP. E clicando em Start, algumas frases aparecem na tela. Você permanece acordado, incapaz de tirar da sua mente o que você descobriu naquele pântano. Amanhã você irá retornar para aquele lugar. Você se lembra do homem exageradamente crescido de quando você era mais novo? Ele disse que você precisa ir pro campo sozinho. Você sempre se perguntou o que ele quis dizer com isso. Acordamos no que parece ser um pântano, provavelmente o mesmo mencionado naquelas frases. O local tem vários pedaços de madeira fincados no chão e não muito distante dali encontramos uma cabana de palha. Dentro dela temos alguns monumentos que se parecem bastante com colmeias de abelha e uma espiral no seu centro. Uma escada nos leva para o subsolo, onde encontramos uma porta e quando entramos nela... O clima muda totalmente, tendo uma pegada bem industrial, realmente lembrando uma espécie de laboratório ou coisa do tipo. Algo que até contrasta bastante com a cabana que estávamos agorinha. E isso não para só aqui, já que quando entramos na porta que estava no final desse corredor...
Vamos parar em uma planície verde com várias árvores e algumas construções, como esse mini castelo de onde saímos, esse moinho de vento e seja lá o que são essas coisas aqui. O objetivo do jogo é achar esses 3 itens, um tal de One Pan, que pelo que eu pesquisei é tipo uma miçanga só que feita com conchas do mar, e eram bastante usadas pelas tribos indígenas da América do Norte para trocas, cerimônias e até situações diplomáticas. O segundo item é um relógio e o terceiro é um compressor. E depois de conseguir todos eles, precisamos sair desse lugar antes que fique de noite. O mapa aqui é gigantesco, porém a sua maior parte é composta por planícies vazias e tediosas, e não é à toa que a maior parte do vídeo é só o cara andando de um lado pro outro sem fazer nada. Logo no comecinho encontramos o relógio que estava em cima de um pano de piquenique com 4 pedras ao seu redor, assim conseguindo o primeiro item. E depois de andar muito, mas tipo muito mesmo, chegamos em uma casa amarela. O local tem uma aparência bem antiga, com alguns quadros e vários livros em suas estantes. E aqui dentro temos um mapa que mostra vários pontinhos azuis e amarelos com uma seta vermelha passando por dentro de alguns deles. Então depois de andar por mais alguns minutos, encontramos aquela miçanga perto de uma fonte e não muito longe dali, chegamos no que parecem ser aqueles pontinhos coloridos do mapa. E usando aquela seta vermelha como base, conseguimos enxergar uma construção no horizonte, e já que tem uma seta gigantesca apontando pra lá, deve ser algo importante pra história, né? O problema é que enquanto o jogador estava caminhando, ele começou a escutar o som de uma sirene no fundo, até que do nada algo muito rápido passa em sua frente, mas não dá pra ver direito que coisa é essa, já que a qualidade do vídeo é uma porcaria. Mas mesmo assim, guardem essa imagem na cabeça, já que não será a última vez que vamos ver esse treco andando por aí. Depois de andar bastante, chegamos em um lugar que por fora parece ser um tipo de shopping. Porém, quando entramos nele, vemos que esse lugar na verdade é uma empresa com uma logo bem estranha que se repete pelo local inteiro. O local de começo parece abandonado, já que a nossa única companhia aqui são cadeiras de escritório. Porém, isso muda quando o jogador abre um portão nos fundos do prédio e acaba encontrando um homem preso lá dentro. Oh, thank goodness. Finally someone has opened the door. I've been stuck in this room forever. O cara diz que entrou ali porque estava tentando descobrir onde as pessoas favoritas dele tinham se mudado. Tá bom, né? Mas já que ele não tinha muita experiência com computadores, ele não conseguiu essas informações. Então ele agradece por termos aberto a porta e mete o pé daqui. E é dentro desse local onde encontramos o compressor, assim coletando todos os objetos da lista. E olhando um pouco mais de perto, dá pra ver algumas latas de comida jogadas no chão, mostrando que aquele cara não tava zoando quando falou que estava preso aqui há muito tempo. E falando no diabo, nós o encontramos de novo do lado de fora. O homem implora para não contarmos para ninguém que ele estava ali dentro, só que digamos que ele não vai mais ter que se preocupar com isso. Pois é, aquela mesma coisa de antes simplesmente aparece do nada e arrasta o homem pro horizonte. E agora, com uma visão bem melhor que antes, conseguimos ver que, seja lá o que for isso, tem o formato daqueles sinaleiros de ferrovia. E o mais bizarro disso tudo é que é só isso. Não tem nada de grotesco ou assustador em sua aparência, aparentemente é só um sinaleiro normal. Quer dizer, quase normal, né? O jogador decide voltar para a área inicial, já que ele coletou todos os itens, porém o céu começa a ficar escuro e um alerta de que está ficando de noite aparece no canto da tela, dando uma sensação de urgência bem grande que fica ainda maior quando vemos que aquela coisa estava perseguindo o jogador. Porém, apesar dela quase o alcançar, ele consegue voltar pro castelo antes de ser pego, assim vencendo o jogo e concluindo o primeiro dia. E é desse jeito que a gameplay acaba. E agora, a nossa última parte desse quebra-cabeça até o momento é um vídeo chamado Cemitério. E ele é um found footage extremamente realista, bem na pegada da série das Backrooms mesmo. E aqui a pessoa gravando está em uma planície verde, bem semelhante com a que vimos naquele jogo. E a pessoa gravando encontra vários sinaleiros enterrados pelo chão, criando essa paisagem que parece ter saído diretamente de um sonho esquisito. Porém, ela rapidamente se transforma em um pesadelo quando a pessoa tenta se aproximar de um deles.
O vídeo acaba sem vermos o que aconteceu com o cameraman, mas baseado no que vimos durante o jogo, eu acho que as coisas não acabaram muito bem pra ele não. E meio que esses 3 vídeos são tudo que temos por enquanto, o que acaba deixando tudo muito vago e confuso. Mas mesmo assim, esses 3 ainda tem algumas coisas bem interessantes que podemos dar uma olhada aqui. O ARG inteiro parece que vai girar em torno de um homem chamado Clifton J. Sewell, e as únicas coisas que sabemos sobre ele vêm de um pedaço de jornal que podemos acessar na descrição da gameplay, e nele vemos o ano que o homem nasceu junto com a sua data de falecimento, que foi 1994. E também descobrimos que ele trabalhou como um computador humano pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, e sim, isso realmente era um trabalho da época. Só que se prestarmos atenção, vemos que o Sewell perdeu a sua vida em Bridgewater, e no finalzinho do jornal vemos que as pessoas geralmente viam esse homem andando perto de um pântano chamado Rokomoki, e é aqui que as coisas começam a ficar bem interessantes, já que pesquisando um pouco eu descobri que esse pântano realmente existe e fica localizado em uma região conhecida como o Triângulo de Bridgewater, que é uma região conhecida por seus avistamentos estranhos como fantasmas, animais não nativos da região sendo avistados por lá e depois desaparecendo, e até mesmo aparições de objetos voadores não identificados. E depois de mais um tempo lendo, eu descobri que a suposta causa para tudo isso seria uma maldição jogada no pântano por uma tribo nativa americana, devido a um conflito com colonizadores da época, já que um objeto extremamente importante para eles, chamado Cinto Wanpan, foi perdido no pântano durante a Guerra do Rei Philippes. E se você prestou atenção na gameplay, vai lembrar que um dos objetos que pegamos também se chamava Wanpan. Meu Deus, eu espero que eu esteja pronunciando certo. E é bem óbvio que aquele pântano onde estávamos seria o tal pântano Rokomoki. Então, de alguma forma, os eventos relatados por Sewell e recriados nesse jogo têm algum envolvimento com essa tribo em específico, mas infelizmente ainda não dá pra saber exatamente o quanto eles estão conectados, já que claramente ainda tem bastante coisa pra ser postada sobre esse ARG. E também vale lembrar que tudo o que vemos no jogo é apenas uma recriação feita com base nos relatos do homem, então muita coisa não é exatamente o que ele viu, mas sim uma tentativa de recriar esses eventos misturado com uma pitadinha de liberdade criativa dos devs. Então aquele sinaleiro andando e capturando pessoas pode não necessariamente ser um literal sinaleiro ambulante, já que sim, vimos que ele existe na vida real, mas parece estar preso no chão sem poder se mexer, o que faz ser bem difícil ele sair andando e arrastando gente por aí, né? Então talvez ele não seja a criatura em si, mas algo que sirva para avisar quando ela está próxima. E se isso for verdade, seja lá o que for aquilo que pegou o homem, é tão bizarro e fora da compreensão humana que os criadores do jogo não conseguiram achar uma forma de ilustrar ela no jogo, e acabaram só metendo o PNG das placas de aviso mesmo porque era o mais próximo que eles podiam chegar da criatura. E o que deixa isso mais perturbador é que se você prestar atenção na tela de vitória, vai notar que no fundo tem alguma coisa com listras pretas, azuis e brancas, e essas são exatamente as cores da camisa do homem que foi levado por aquela coisa. E julgando pela cor vermelho sangue presente na imagem, já conseguimos ter uma ideia melhor do que acontece com quem é pego por ela, né? E bem, isso é tudo que eu consegui encontrar de interessante. E o fato do ARG ainda não estar completo acaba nos deixando com mais perguntas do que respostas. Mas mesmo assim, ele já demonstrou que tem muito potencial para ser fantástico. A atmosfera aqui é muito bem feita, realmente parece que você está presenciando algo muito antigo da internet. E por causa dessa temática do jogo, ele acaba lembrando muito as estéticas Dreamcore e Weirdcore, o que deixa tudo com um aspecto mais surrealista, algo tão desconfortável e incomum que acaba gerando um pouco de medo. Medo esse que não vem de algo macabro ou grotesco, mas sim do desconhecido. E como eu disse antes, temos mais perguntas do que respostas. Ainda não sabemos ao certo quem é Clifton J. Sewell e por que ele foi relevante o suficiente para ter uma matéria no jornal e um jogo em sua homenagem. Não temos noção de qual seria a sua relação com aquelas cabeças estranhas e nem com a cultura nativa americana. O que ele viu de tão bizarro no pântano e o que o nome Pessoas Ainda Vivem Aqui tem a ver com a história, já que esse título parece não ter muita conexão com praticamente nada que vimos durante o jogo. Quem era aquele cara que estava preso no prédio e o que foi aquela coisa que acabou pegando ele, enfim, isso aí são coisas que só o tempo vai nos responder.
E bem, é isso que eu tinha pra falar aqui. Eu tô realmente muito interessado pra saber onde que essa história vai parar, mas conhecendo o Kane Pixels eu tenho certeza que vai ser algo muito interessante igual todos os seus projetos. E coloca nos comentários o que você achou desse ARG, suas teorias e também se eu deixei alguma coisa importante passar. É sério, eu leio todos os comentários. E é isso, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se você gostou do meu conteúdo. E vejo vocês quando eu tiver com vontade de fazer outro vídeo.